Olá, apóstola Anne, do Ministério Profético Moriá. Estamos entrando lá mais uma vez com essa programação para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, né? A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstola Anne, a paz do Senhor, amados telespectadores. Estamos aqui pedindo permissão para entrar na sua casa e passar uma hora aqui de programa abençoado na presença do Senhor. Não saia da telinha. Queremos orar por você e abençoar a sua vida, agora, onde você estiver. Eterno, amado, bendito e poderoso Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua infinita fidelidade e misericórdia, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que cada pessoa que estiver ligada conosco, através dessa programação, sinta o toque do teu poder, da tua graça, da tua infinita misericórdia, Pai. E que venha ser, Senhor, uma programação de milagre, de restauração e de consolo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mesquita, faça um convite para quem está assistindo a gente para fazer uma visita no Ministério Profético Moriá. Amados, vocês que estão com problema, que estão precisando assim de algo de Deus, vai nos fazer uma visita lá no Ministério Profético Moriá. Deus tem feito tremendamente naquele local. Nós temos os cultos de quinta-feira, que é 19h30, e é um culto muito abençoado. Deus tem derramado, tem muito testemunho. Às vezes, quem sabe, o próximo testemunho será o seu. Vá nos fazer uma visita. O Ministério Profético Moriá fica ali na BR-364, em frente ao Tênis Clube, no loteamento Servilha. Ou aos domingos, 9 horas da manhã, culto da família no altar do Senhor. Ali no Ministério Profético Moriá, em frente ao Tênis Clube na BR-364. O nosso telefone está na tela, o nosso endereço também. Você que gostaria de conversar conosco, você que precisa de oração, você pode ligar para a gente e a gente vai estar aqui para te atender, para orar por você. E venha nos fazer uma visita. Te desafio a fazer uma visita, aonde eu tenho certeza que Deus vai falar contigo no altar do Ministério Profético Moriá. Um lugar onde a presença, o poder, a restauração tem sido real naquele lugar, não é isso, pastor? Verdade. Venha conferir. Nós estamos falando aqui, mas o bom é você ver. Você chega lá, você vai ser bem recebido, tem uma equipe ali lhe aguardando e a palavra é tremenda. Então, tipo assim, Deus tem operado tremendo naquele local, né, apóstolo? E tem respondido. E tem respondido. O principal é isso. Para a glória de Deus, né? E não saia daí. Nós vamos a um intervalo e você não saia daí. Deus vai falar com você nessa programação. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Está no estúdio hoje do programa do Ministério Profético Moriá a pastora e terapeuta Rosângela Matos, né? E em tantas lutas, tantas guerras, chegou o dia, né, pastora? Seja bem-vinda. Amém, amém, apóstola. Gratidão a Deus pela sua vida, por estar aqui contigo nessa tarde. Muitas lutas para chegarmos até aqui, mas o Senhor Deus é o nosso controle, né, de todas as horas, e nós estamos aqui à tua disposição. Pastora Rosângela, a senhora nasceu num lar cristão? Não. Eu não nasci num lar cristão. Minha família veio toda de uma religião, né? E no decorrer da minha adolescência, o Senhor já começou a trabalhar na minha vida, me chamando. A senhora nasceu onde? Eu sou filha de Porto Velho. Sou maravilha. Rondoniense, sou filha de Porto Velho. E a sua conversão foi há quantos anos? Por volta de 30 anos, 32 anos. Eu realmente fiz esse compromisso com o meu Senhor. Não vim para servir ao Senhor, eu vim para resolver problemas na minha vida. Né? A senhora veio pela dor. Pela dor, completamente pela dor.
Só que o Senhor, Ele faz a obra completa. E Ele começou trabalhando na minha vida de forma sobrenatural. E antes mesmo que resolvesse até mesmo as questões pessoais que eu tinha, Ele já começou a me conduzir para a obra. E há mais de 30 anos a gente está trabalhando para o Senhor. E hoje a senhora faz que trabalho pastoral em Porto Velho? Apóstola, eu fiquei por mais de 20 anos no altar, né, de púlpito, trabalhando na igreja. Há pouco mais de 12, 13 anos, o Senhor começou a me direcionar de outra forma. E eu saí do altar e eu tenho absoluta certeza que o Senhor me tirou do altar e me colocou num trabalho missionário, né, alcançando as vidas fora da igreja. E assim, eu não tenho um local aonde eu determine que eu vá. Eu estou lá onde eu sou chamada e que aparece a oportunidade para estarmos com as pessoas. Ultimamente, eu faço um trabalho há pouco mais de 3 anos numa comunidade após o distrito de Extrema, chamado Ramal da Torre. Nós temos um trabalho ali que é impressionante o que o Senhor tem feito aqui naquele lugar. Nós entramos num lugar de pouco mais de 100 quilômetros, estrada de chão, sem nenhuma igreja, né? E começamos a fazer um trabalho naquela comunidade, juntando pessoas, orando. Foram guerras travadas ali naquele lugar. É um lugar de litígio de terra, né? Que aconteceram muitas batalhas naqueles lugares. E hoje nós temos um trabalho estabelecido lá, né? Inclusive dia 30 agora nós temos o culto lá no sábado, e Deus tem feito maravilhas ali de conversão, de curas, né, de restauração nas famílias naquele lugar. E tem quanto tempo que vocês desenvolvem esse trabalho nesse lugar? Já tem pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. Eu até entendo que nós estamos iniciando, né? Porque para entrar no lugar nós demoramos 2 anos orando. Meu Deus. 2 anos travando muita batalha espiritual. Tivemos que fazer propósitos naquele lugar, né? E hoje a gente consegue já reunir famílias ali. Tem cultos que nós reunimos 70, 80 pessoas naquele lugar, não é? E eu penso que ainda é um trabalho iniciando, né? Porque a gente ainda tem muito a fazer, né, na vida daquelas pessoas através do poder de Deus. E eu tenho absoluta certeza que vai prosperar cada vez mais. E além desse trabalho missionário, pastora Rosângela, qual outro trabalho que a senhora faz com relação... eu sei que a senhora faz um trabalho com terapia. De que maneira acontece? Isso. Apóstolo, aconteceu assim, há pouco mais de 15 anos... eu comecei a perceber na igreja algumas pessoas com alguns problemas emocionais graves dentro da igreja. E eu sempre busquei no Senhor uma oportunidade para ter uma ferramenta nas minhas mãos, aliada à palavra, aliada à oração, para desenvolver um trabalho com essas pessoas. E comecei a fazer muitos cursos, né, de terapia emocional. E até então eu não tinha encontrado nenhum que pudesse, que eu dissesse assim, eu encontrei a ferramenta que o Senhor me deu para trabalhar com pessoas. E o ano passado eu me deparei com uma terapia chamada TRG, a terapia de reprocessamento generativo. E ali foi tocado no meu coração de maneira excepcional. E eu me formei, né, fiz a faculdade, é uma terapia de faculdade. Fiz e comecei esse trabalho. E realmente aquilo que o meu coração almejava eu encontrei. E hoje eu estou atendendo, né, principalmente a igreja, né, pessoas da igreja, porque eu cheguei a uma conclusão, apóstola, que os problemas emocionais, eles não têm nada a ver com vida com Deus. Muitas vezes a pessoa é salva, ela tem uma vida na igreja, ela trabalha, mas os traumas deixados com ela na infância. Pastora Rosângela, a senhora está falando um tema muito interessante, até pelo mês que nós estamos vivendo, que é o mês amarelo, Setembro Amarelo. Sim. O qual a gente tem visto muitos casos de suicídio.
E, pelo que a pesquisa diz, o mês de setembro foi escolhido como o mês amarelo, porque é o período que mais acontece o suicídio, né? E assim, eu recebo muitas ligações, muitos pedidos de oração com pessoas com problemas, querendo se suicidar. Que explicação a senhora, como terapeuta, tem, se é que eu posso fazer essa pergunta, para alguém, um crente que pensa em se matar, ou até mesmo um crente que cometeu suicídio? Sim. Eu tenho observado nos meus atendimentos uma quantidade muito grande. Eu atendo muitas pessoas cristãs da igreja, né? E eu faço questão disso. E o que eu tenho encontrado que não é a questão da conversão, mas são problemas, são traumas adquiridos lá atrás, na infância, na adolescência, questões que elas não conseguiram resolver, né? Enquanto crianças, enquanto adolescentes. Um exemplo. Eu atendi uma senhora esses dias de 77 anos, cristã, vai na igreja, né? É uma pessoa ali, né? Fazendo o que é certo na palavra de Deus. Porém, quando eu comecei a terapia com ela, eu descobri uma dor profunda do abandono nela. E o que aconteceu com ela? Aos 5 anos, o pai faleceu. E provavelmente com 5 anos, com aquele evento, né, da dor do luto, e ela sem saber o que fazer, transformou uma dor emocional nela. E ela ficou com essa dor do abandono na vida dela. Quando ela chegou agora aos 75 anos, o filho mais velho dela, que era o último que ficava na casa, ele resolveu casar e saiu de casa. Quando ele saiu de casa, a dor do abandono tomou conta. E nós encontramos essa senhora na porta de uma academia lá em Rio Branco, e ela estava completamente chorando, né, desesperada. E eu apenas dei o meu número de telefone e iniciei o tratamento. Com 6 sessões, a gente deixou ela completamente livre daquela dor do abandono, né? Que desencadeou agora, né, com ansiedade, com muito choro, com problemas bem graves mesmo, mas lá desencadeada pela dor do abandono, que foi motivado pelo pai que faleceu e ela sentiu abandonada. Então, esse caso é um dos, né? E quando a senhora atende, a senhora tem um consultório para atender? Como que? Não, eu ainda não tenho um consultório físico. Eu atendo online, né? Todos os meus atendimentos online. Se precisar, eu também vou à casa da pessoa, né? Mas o atendimento online é eficaz, 100% eficaz. E esses atendimentos, eles acontecem uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo, né, da necessidade da pessoa. Eu estou atendendo, assim, a demanda é grande. A demanda é muito grande. Tá, mas mesmo a demanda grande, não dá para a senhora dar o telefone para quem está assistindo a gente, não? Sim, eu estou à disposição. Por favor, diga o número. 69 9318 6707. Pode repetir, por favor? 69 9318 6707. Esse é o número da TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo. E aí, a senhora estava falando que a demanda é grande. A senhora percebe muitas pessoas com problemas emocionais? Percebo muitos problemas emocionais. Eu tenho o meu plano de atendimento num consultório a partir do ano que vem. Isso já é um plano que eu estou orando, porque eu estou finalizando uma nova faculdade que eu estou fazendo de gerontologia sobre envelhecimento, e eu quero aliar a TRG ao envelhecimento. Esse é o plano principal. A senhora sente um abandono das pessoas na terceira idade sendo abandonadas? Completamente, né? Apesar de que nós temos leis, né, importantes que caminham aí, mas que não são muitas vezes eficazes, mas eu volto novamente para dentro da igreja, né, que é o meu foco, e no ano que vem eu tenho colocado isso diante do Senhor, e o meu plano é trabalhar com idosos também, né, priorizando esse atendimento para idosos na terapia. Quando a senhora fala isso, me vem muito forte o que a palavra diz, né?
que quando o homem casa, ele vira uma só carne com a esposa. E normalmente, quando acontece um luto, né, que um dos cônjuges vai a óbito, fica muito vulnerável quem fica, né? E aí vai ver de fato que não recebe aquela assistência que esperava dos filhos. Não é isso mesmo? Isso é verdade. Eu sou testemunha disso, porque eu estou viúva há 5 anos, né? E eu fiquei casada há 36 anos. Então é uma ruptura muito violenta, né, quando chega essa situação. E eu sempre tinha uma palavra para dar para uma pessoa, né? Quando ela me pedia ajuda, porque morreu o marido, morreu a esposa, e a gente sempre tem uma palavra. Quando aconteceu comigo, onde estava a palavra? E às vezes não tinha absolutamente ninguém que trouxesse essa palavra também, né? Uhum. Então hoje eu atendo casais também, né? Eu atendo viúvas. Eu atendo homens solteiros, homens divorciados, né? Pessoas que estão em vulnerabilidade social, sim, né? E então, assim, o leque de pessoas, a gente não pode nem enumerar quem são, mas é todo tipo de pessoa. Eu atendo criança de 8 anos com ansiedade extrema, né? Adolescentes, esses dias, eu dei alta pelo menos para uns 8, né? Todos chegaram nesse drama da ansiedade, que já estavam, inclusive, fazendo tratamento, tomando medicação desnecessárias, e a gente reprocessa aquilo lá e rapidamente eles se transformam novamente, né? Ontem, conversando com um desses, e ele disse assim para mim: a minha vida mudou em 4 sessões. Né? E esses atendimentos, pastora Rosângela, extremamente, vamos dizer assim, extremamente sigilosos. Sim, extremamente... Sim, extremamente sigilosos. Todos os atendimentos são comigo. Essa terapia, ela não é uma terapia de fala, né? A pessoa, ela não precisa expor nada, né? Nós temos um protocolo nessa terapia, e eu aplico o protocolo, e na somatização, quando a pessoa somatiza, eu já sei que tem alguma coisa naquela área, né? Nós temos um reprocessamento cronológico que eu trabalho os anos 05, 010, né? Então eu vou ali buscando no inconsciente aonde está a causa, né? A raiz do mal. E quando a pessoa somatiza, e eu estou aqui na frente da tela, eu já sei que ali tem algo, né? E ela não precisa me dizer, ela não precisa expor, porque nós temos casos muito sérios na vida das pessoas, que fica difícil a pessoa, abusos sexuais, por exemplo, né? Então é difícil a pessoa expor. Então ela não precisa expor. Quando eu observo a somatização, o que ela está me mostrando na tela, eu já sei que ali tem, e aí eu vou trabalhar reprocessando. Como achar a pastora Rosângela Matos nas redes sociais? Isso, eu tenho o Facebook, Sim. tenho o Instagram. E como está lá no Facebook e no Instagram? Pastora Rosângela mesmo. O meu Facebook é só Rosângela Matos, né? E o Instagram, pastora Rosângela Matos. Eu não costumo muito usar a rede social. Para né? poder lhe acharem. Isso, mas a pastora Rosângela Matos me encontra lá, e o telefone é esse que eu passei. Poderia repetir, por favor? 9318-6707, e eu estou às ordens. É muito interessante, pastora Rosângela, trazer a senhora no programa, porque as pessoas acham que ir à igreja é o suficiente. E muitas vezes não é, né? Às vezes é necessário essa terapia, esse acompanhamento, esse aconselhamento, né? De alguém que estudou para isso, para poder, muitas vezes, te dar um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio emocional tanto para você, quanto um equilíbrio emocional, né, para dentro da sua casa. Porque um desequilibrar dentro de casa desequilibra toda a casa, não é isso? Sim, é verdade. E assim, essa escolha, né, com a igreja, isso é particular meu, né? Nós temos alguns colegas que eles até não concordam com isso, né? Dizendo que assim, a partir do momento que a pessoa entregou a vida para Deus, ela está completamente livre. E não é verdade.
E eu vou aqui abrir um parênteses. Eu nem falei com a pastora e eu já vou fazer aqui um convite no ar. Pastora Rosângela, o nosso programa na rádio, ele é ao vivo. É 2 horas de programa. E eu gostaria muito que a senhora estivesse no próximo programa conosco, porque eu sei que muitas pessoas vão fazer perguntas, vão querer uma orientação. E aqui eu já faço o convite no ar. Amém. Eu estou à disposição. Voltando um pouquinho, apóstolo, à TRG, essa terapia ela tem por volta de 15 anos, né, em todo o Brasil. Nós temos 40 mil formados em TRG. Como ela não é reconhecida ainda pelo Conselho de Medicina, nós temos um instituto brasileiro, né, que são formados, nós temos certificados, né, nós temos um número, né, do Conselho, e assim, mas não é conhecida porque nós temos a psicologia, a psiquiatria, né, que ela é reconhecida. Sim. Né? Mas eu posso garantir que é 100% eficaz. Eu não tenho um caso, né, que eu atendo que não tenha um resultado de 100%. E como infelizmente o nosso tempo é curto, pastora Rosângela, né, eu gostaria aqui já de agradecer a sua presença no programa do Ministério Profético Moriá e reforço novamente o convite no nosso programa na rádio, tá? Sim, eu agradeço. Muito feliz de estar aqui, de conhecer a apóstola, né, de conhecer a sua família, e nós estamos à disposição. Sempre que precisar, nós estamos aqui às ordens. Não saia daí e a gente volta já já. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Estamos de volta, né, no estúdio do programa do Ministério Profético Moriá. Está hoje no estúdio conosco o senhor Wagner Rosa, né, da Silva e Sheila Matos. Sejam bem-vindos ao programa do Ministério Profético Moriá. Obrigado, apóstolo. Paz. Wagner, você esteve há um tempo atrás aqui falando de um projeto chamado Eclésia. Sim. Hoje você está novamente no estúdio e eu queria que você falasse um pouco. Você nasceu num lar cristão? Não. Não? Não. Eu nasci num lar de uma outra religião que já foi herança, até onde eu sei, de bisavós, né? E passou de bisavô para avô e avô para minha mãe, e de minha mãe passou para mim. E você se converteu com quantos anos? Eu comecei a conversão com 12 anos. Embora eu já tive uma vida muito intensa em outro ramo religioso, eu comecei a primeira pegada cristã, os primeiros passos cristãos numa igreja evangélica a partir dos 12 anos. Você é de onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas por ter família militar, eu circulei praticamente as 5 regiões do Brasil. Uhum. E como que você, quando e como de fato você se firmou na presença de Deus? Então, a partir do dado momento em que eu decidi estar na igreja do Senhor, minha mãe, ela travou uma verdadeira guerra comigo, porque ela queria que eu estivesse na outra religião e eu tinha optado firmemente em permanecer no Evangelho. E aí ela me abandonou, e isso criou uma ferida emocional em mim. Ela lhe abandonou? Como assim? Uma vez eu me batizei aos 12 para 13 anos, e um dia eu fui para o culto na igreja. Quando eu cheguei em casa, todas as minhas coisas estavam jogadas no meio da rua. E aí eu tive que juntar o que eu pude e ir para casa dos meus tios, que me acolheram e falaram comigo: olha, nós estamos de viagem marcada e vamos embora, e você vai ser o nosso terceiro filho. Já tinham 2 filhos, você vai ser o nosso terceiro filho. Tudo isso porque você se converteu? Sim. E isso criou uma ferida emocional muito grande. Nesse tempo,
Minha mãe, na verdade, passou 20 anos sem falar comigo. Exatamente por raiva extrema de eu ter convertido ao Evangelho. Então foi outra ferida emocional. O distanciamento da minha mãe por longos 20 anos. E aí você continuou na igreja, firmou na igreja, continuou a sua caminhada com o Senhor. Sim, continuei. E aí lá você constituiu família. Sim, constituí família. Embora eu morava nesse tempo em Belo Horizonte, abriu outra ferida emocional. Meu casamento durou exatamente 90 dias. Meu Deus. Casado na igreja e tudo mais, 90 dias. Por uma outra ferida emocional da pessoa que estava casada. Só que aconteceram tantas coisas que ao chegar na frente do juiz, o juiz ficou tão estarrecido que ele nem houve separação e nem divórcio. Houve anulação do casamento. Outra ferida emocional. Tá. E aí eu soube que você teve uma enfermidade muito séria. Sim. E aí nessa enfermidade aí depois desse casamento você casou de novo? Não. Eu estava em Minas Gerais, eu trabalhava numa rádio na cidade de Uberlândia em 2001. E assim que eu saí dessa rádio, eu sofri um acidente. E esse acidente ele fraturou o meu queixo, estilhaçou e esmagou o nervo. Ali eu fui até o ponto de ônibus, porque não tinha nenhum transporte no horário. Peguei o ônibus, fui para o pronto-socorro, fiz uma cirurgia de 10 horas de reconstrução facial. E eu fiquei imobilizado no rosto 1 ano. Durante 1 ano sem falar, sem poder comer. E aí o senhor era solteiro nessa época? Solteiro. E quando eu retirei os pinos e grampos da boca, eu comecei a sentir uma dor muito forte. E aí foi fazer exames e nada detectou. Aí os médicos chegaram à análise de que poderia ser uma doença chamada nevralgia do trigêmeo. É considerada pela própria medicina a dor mais forte que o ser humano pode sentir, porque ela não é uma dor como outras dores que vai muito forte e ela retorna. É uma dor que ela nunca passa. Nunca passa mesmo. Então é difícil até de explicar para as pessoas que é uma dor que não passa. Nesse tempo eu fui para Belo Horizonte, fiz tratamento, não consegui. Fui para o Rio de Janeiro, fiz tratamento, também não consegui. Fui mandado para os Estados Unidos, operei nos Estados Unidos, voltei. Fiquei 1 ano sem dor, pensando que já tinha eliminado, a dor voltou novamente. E nesse período todo, quem cuidava do senhor como família? Eram os seus tios? Não, porque eu já não estava morando mais com eles, porque eu fui em busca de tratamento médico. Você foi sozinho? Por conta. E as dores diminuíam, mas não cessavam. Mesmo assim, eu tentava me sobressair o máximo que podia e superar. Precisava trabalhar, precisava produzir, mesmo com dor. Até que no ano de 2006, eu resolvi fazer um concurso para Rondônia. Passei no concurso da antiga Seron. Passei e vim embora, porque eu sofria muito com o clima frio na época de inverno por causa da dor no nervo. E eu pensei, eu vou ficar bem melhor lá no clima de Rondônia porque é quente. Ledo engano, quando eu cheguei aqui as dores pioraram. Foi aí que eu justamente conheci a Sheila. E ela... E o senhor conheceu a Sheila, a sua atual esposa, aonde? Pela internet. Pela internet. Eu ainda morava em Belo Horizonte, eu falei pra ela, olha, eu vou passar no concurso e eu vou vir morar nessa tua terra aí. Ela não acreditou e eu vim. Eu vou até terminar a frase, né? A sua atual esposa e última esposa. Graças a Deus. Na verdade, pela justiça é a primeira esposa. Primeira e última. E última. Exatamente. E Sheila, como que foi essa primeira conversa, esse primeiro contato pela internet? Como é que foi? Então, a conversa, na verdade, mais ele falou do que eu, né? Eu não estava muito ligada, não. E nem acreditava também que ele estava vindo para cá, né? Para Porto Velho. Na verdade, para Rondônia, que ele veio para Ariquemes. E aí,
determinado dia ele fez uma ligação para mim pelo Message, que naquela época, né, há alguns anos atrás, era o MSN, né? Como é que é o nome, amor? Message mesmo? É, de bate-papo. E eu não era crente, tá, irmã? Só para constar. Então, assim, que fique bem claro que eu não era convertida. E aí ele me ligou, né? Aí me disse que estava aqui em Porto Velho, que estava dando aula ali no colégio Murilo Braga, né? Sim. Se eu não gostaria de ir lá para conhecer, eu falei, vou, né? Aí eu fui lá conhecer ele, de lá a gente saiu, fui tomar um sorvete. E a gente ficou conversando, mas assim, a gente não tinha nada assim de relacionamento, né? Sim. Foi fluindo, Uhum. né? Eu não sabia que ele tinha esse problema, né? Talvez se soubesse eu não tinha ficado, né? Mas assim, aí a gente ficou e fui com ele pro Rio de Janeiro, né? Foi quando ele foi tentar a primeira cirurgia, depois que já estava aqui em Rondônia. E aí a gente está até hoje. E vocês são casados há quanto tempo? Então, casados em quanto tempo, amor? 15 para 16 anos, ao todo 17. 17. 17 anos de casado. Ele é melhor de números, tá? Do que eu. E o que você diria? Então ele que levou para Jesus. Então, eu já tinha uma quedinha pelo evangelho, né? Em 2006, em 2002, na verdade, quando eu comecei minha faculdade, eu conheci uma amiga e ela tinha uma célula na casa dela e eu gostava muito de ir para a célula com ela. Então eu já estava mais para lá do que para cá, Já né? estava namorando o evangelho. Isso. E aí quando eu conheci, a gente foi para o Rio de Janeiro e lá ele quis me levar numa igreja lá chamada Lagoinha, uma igrejinha que tinha lá no Rio. E eu gostei muito da dinâmica, né? E aí a partir daí, em 2008 mesmo eu me converti, né? Conheci ele em 2006, em 2008 eu me converti. Quando vocês casaram, eu acho que todo casamento tem uma fase difícil de adaptação, né? E o que foi mais difícil para a senhora nessa adaptação? Então, apóstola, assim, a nossa relação, eu digo assim que a gente não teve muito tempo de ter uma relação assim, fizemos vários sonhos, né? Sonhamos em ter filhos, né? Mas por conta do problema de saúde dele, assim, eu procurei retardar um pouco. Só que quando eu o conheci, eu já tinha 30 anos, né? Então, assim, o reloginho já estava correndo. E foi um momento muito difícil, né? Foram anos muito difíceis. A senhora morava sozinha quando conheceu por mensagem? Não, ou eu morava com seus pais? eu morava na casa dos meus pais, porque eu estava estudando, né? Porque teve que mudar toda uma rotina, né? Sair da casa do pai e da mãe para ir agora cuidar de alguém. Cuidar de alguém, exatamente. E a gente teve poucos momentos nesses 17 anos, assim, que a gente teve um momento, assim, de tranquilidade, sabe? De não estar em correria de hospital, de internação. E esse refresco, ele veio se dar agora, né? Depois que o Wagner passou por esse tratamento que a pastora Rosângela acabou de falar aqui, que é a TRG, né? E para a glória de Deus, ele foi curado, né? E aí a gente começou a planejar, né? Maravilha. Começamos a planejar depois de 17 anos. Então, Wagner, pelo que a sua esposa está falando, esse tratamento é muito eficaz. Sim, eu já tinha passado por psicólogo, por psiquiatra. Eles falavam, olha, o seu problema não é físico, você tem um problema físico, mas é extremamente crônico e você precisa tratar primeiro a sua mente. Eu volto agora para Sheila. Sheila, o que você sentia quando via o seu esposo com essas dores crônicas e você, hospital, internação, como que você se sentia que não dava esse resultado? Então, eu comecei a trabalhar muito meu psicológico, né? Para não deixar que aquela situação que o Wagner estava vivendo, ela abalasse o meu emocional. Eu sempre conversava muito com Deus, assim, para que eu não adoecesse, né? Para que a minha mente permanecesse equilibrada, porque eram momentos muito difíceis. Ele gritava de dor? Muito. Ele não gritava, ele urrava de dor. E o pior não era isso. O pior era chegar nos hospitais e os
zombarem, né? Por não conhecer, achavam que ele estava dando show, que não era aquilo, né? Médicos ficarem fazendo rodinha juntamente com os técnicos, os enfermeiros, falando que era um viciado, que queria era usar drogas. Era muito difícil. Era muito difícil. Mas assim, eu sempre procurei manter o equilíbrio. Eu nunca surtei. Porque tem muitas pessoas que surtam, né? Eu nunca surtei. Mas eu não vou dizer para a senhora que era algo fácil, que não era. Porque assim, a gente não tinha vida. Eu chegava na minha casa, eu trabalhava, porque Wagner não conseguia, né? Depois de algum tempo, né, amor? Não teve mais como manter no trabalho. Ele ainda deu aula por um tempo, né? Mas aí não teve mais como manter. Então, assim, eu ia para trabalhar. Quando era determinado horário, ele me ligava: Sheila, eu tô passando mal. Segura, ou então vou arrumar alguém, leva para o hospital, vou sair daqui, vou para o hospital. E ficava lá até meia-noite, 1h, 2h da manhã. E aí ia para casa, ele estava totalmente dopado, né? Porque as drogas que ele usava eram muito fortes. E aí, Wagner, voltando para o senhor passou uma boa parte sozinho, correndo atrás para se cuidar sozinho, né? Sentindo dores e ao mesmo tempo tendo que trabalhar para poder se manter. E aí o senhor conheceu a Sheila. Aí o senhor começou a ter alguém que estava lado a lado ali. Era assim mesmo? Sim. Nós tivemos que ir para o Rio. O médico aqui em Rondônia, o neurologista, falou: aqui não tem tratamento, não. E aí, a partir daí, você já não ia mais para o Rio Sol? O senhor tinha alguém que o senhor podia contar? Já tinha uma companheira. E ao chegar no Rio, nós ficamos no Rio algum tempo, fomos encaminhados para São Paulo e a gente começou a tratar lá na USP, no Hospital das Clínicas. E era uma correria louca, que tinha vezes, porque eu sentia tanta dor que eu saía fora de mim. Então grande parte do que eu vivi nesses anos todos eu não tenho nem recordação, porque a dor era tão imensa que eu não consigo lembrar de fatos, de acontecimentos, de coisas. E eu tomava um coquetel muito pesado de medicamentos, mas mesmo assim ainda tinha que fazer uma mistura muito grande. E eu ficava falando assim: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que Sheila representa para o senhor? Ela é muito mais do que esposa. Ela é amiga, ela é ajudadora, ela é firmadora. Porque muitas pessoas falavam para ela: menina, larga esse teu marido. Se fosse comigo, já tinha largado essa bomba. Mas ela suportou o processo e agora nós estamos vivendo o propósito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz essa pergunta porque é muito interessante. Porque enquanto a Sheila falava, ele se vira para ela, o semblante dele muda, entendeu? O olhar de admiração, o olhar de amor fala sem o Senhor precisar falar, entendeu? Porque é muito forte quando a gente está doente e a gente tem um companheiro, uma companheira ali do lado para cuidar da gente. Porque enquanto está correndo, enquanto a praia tem sol, ela está cheia. Mas quando a praia não tem sol, ela só tem chuva, não é verdade? Às vezes até quem está do teu lado, que era para ser teu companheiro, tua companheira, vai embora, né? Então, assim, é muito lindo, Wagner, de ouvir o testemunho. Eu sei que tem muito mais, infelizmente eu não tenho esse tempo todo. Mas o semblante do Senhor fala por si só, entendeu? Fala por si só. E assim, parabenizar aqui ao Senhor por ter encontrado uma companheira. Parabenizar a Sheila pela perseverança e viver o processo do propósito. Porque muitas vezes o processo vem até nós, mas nós fugimos dele, nós rejeitamos ele e pagamos as consequências por não aceitar viver o propósito. Porque nós sabemos que tudo está, né, na determinação do Senhor. Porque a palavra diz que não cai uma folha, a não ser que seja a permissão do Senhor. E o que vocês diriam para quem está assistindo a gente em casa? Olha, eu posso dizer que inúmeras vezes nós tivemos servos e servas de Deus, anjos, e vou colocar no plural, anjos de Deus, que vieram e falaram assim: eu não te conheço, nunca te vi, mas
o Senhor está falando no meu coração. Suporta que Deus tem bênção muito grande para você. E isso aí era injeção de ânimo, palavra de fé, para ativar a nossa fé e ter força para continuar dando mais um passo e mais um passo até chegar na cura completa. Aqui eu queria abrir um parênteses antes de pegar a fala da Sheila e continuar com o senhor. Talvez alguém que está em casa esteja passando por alguma enfermidade, tem um companheiro, uma companheira, né, que não é perfeito, porque todo mundo tem defeitos, né? Mas é fundamental você ter alguém ali do teu lado que você possa chamar de madrugada. Que às vezes não precisa nem chamar, só em ouvir o teu gemido, já levanta e diz: quer ir para o hospital? O que está acontecendo? Isso fez a diferença na sua vida nesse momento que o senhor passou na época? Total, apóstola, porque tinha vezes que eu não conseguia nem falar, eu já estava com tanta dor. Ela falava: vem, vou colocar sua roupa, vamos embora, entra dentro do carro e vamos embora. Então, assim, a sensibilidade que ela teve de sentir, de ver que a situação não estava boa, não espera a pessoa gritar socorro. Ela vê que a pessoa precisa de socorro e ela sempre teve a vontade de se antecipar à situação e já ajudar e partir para a solução. Ela sempre teve essa garra, essa determinação de fazer a coisa acontecer para melhorar as situações. Porque pelo que o senhor fala, Wagner, não foi um ano, não foi 2, foram anos e anos. Quando ela casou, o senhor já estava vivendo tudo isso, né? Sim, já estava vivendo. E assim, foram 20 anos. E assim, para terminar, apóstola, eu posso dizer o seguinte: eu tinha uma doença física que me machucou mentalmente e psicologicamente durante esses 20 anos também. Então juntou um caminhão de coisas na mente, incidindo mais ainda sobre o corpo, fora o que a doença já tinha. E isso aí virou uma torrente terrível de coisas que, assim, eu não conseguia me entender e não conseguia entender sequer o que as pessoas falavam, porque elas também não entendiam. Mas com a ajuda da TRG, eu consegui reprocessar, trabalhar as feridas emocionais que eu tive, e num belo dia eu acordei e falei: estou sem dor. Não vou para o hospital hoje, mas fiquei quieto. No segundo dia, também não tive dor. No terceiro dia eu tinha convicção: Sheila, eu tô curada. Sabe o que ela me respondeu? Amém. Eu fui curado na mente e o corpo respondeu automaticamente. Amém. Sheila, para quem está em casa, que tem um cônjuge que está passando por alguma enfermidade, o que você diria para essa pessoa? Eu diria, apóstola, que persevere, né? Não é fácil, mas que existe um Deus, né, que nos cuida, que nos guarda, e eu acredito que durante todo esse tempo, nesse processo que nós tivemos com a enfermidade do Wagner, o Senhor cuidou muito de mim, né? Ele cuidou da minha mente, Ele cuidou da minha saúde, do meu psicológico. Então busque, né? Busque manter o equilíbrio, busque ter uma intimidade com o Senhor, né? Porque é só Ele realmente que pode nos trazer esse refrigério, porque muitas vezes as pessoas elas não vão compreender, né? Mas Deus, Ele compreende tudo. E entenda que tem um fim, porque nada dura para sempre. Pelo que eu observei no início do testemunho de vocês, teve um período que ele não tinha mais condições de trabalhar. E a senhora que ficou trabalhando, né? E ao mesmo tempo cuidando dele, né? E ele ia para os médicos, fazia exame e não dava nada. Não. Não é isso? Então quem olhava de fora dizia assim: esse homem aí tá sugando você. Sim. Esse homem aí tá querendo ser um gigolô. E você é uma menina nova, não sei o quê. Como que você conseguia manter esse equilíbrio e tapar os ouvidos para o que você estava ouvindo? Eu sempre costumava falar para as pessoas que amar é uma escolha. Eu escolhi amar o Wagner. Foi uma decisão, né? Não é pelo que o Wagner tinha, porque nós não tínhamos nada, né? Só tínhamos um ao outro. Eu escolhi, é uma decisão. Você decide se vai continuar ou não. Eu escolhi permanecer. Eu também acredito dessa maneira. Você decide amar. Uhum. Ah, não, você fez, eu te amo. Você não fez, eu não te amo. Não, isso não é amor. Amor, né? A palavra nos dá a resposta para falar isso.
Amor é uma questão de decisão, né? Então, assim, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Que venha mais 20 anos, mais 20 anos, mais 20 anos, tá? Que o céu os mantenha unidos e todos os dias vocês entendam que é uma só carne. E Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá? É uma alegria muito grande ter vocês aqui e ver que vocês venceram e continuam vencendo. E em nome de Jesus, começou o tempo da colheita. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não saia daí, porque Deus ainda tem muito a falar com você. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá. O nosso telefone está na tela, nosso endereço também. Ali, loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube, na BR-364. Tá? Quinta-feira, às 19h30. Culto de campanha, ou domingo, às 9 horas da manhã, culto da família no altar do Ministério Profético Moriá. Pastor Mesquita, forte, né, o programa de hoje? Forte. Quem está ouvindo, eu não sei se estava atento, eu ali estava olhando, assistindo, né? E de repente, é tipo assim, você não programa nada, ninguém sabia de nada. Mas aí chega, vem a terapeuta, explica e depois vem o irmão e testemunha da terapia. A senhora entendeu? Então hoje eu creio assim que, tipo assim, Deus uniu duas pessoas para completar o programa. Esse programa vai ser único, é uma bênção. Quem não perca, quem não estiver assistindo está perdendo um grande programa. Pastor Mesquita, o senhor percebeu o testemunho do casal? Percebi. A profundidade desse testemunho? Exames que não detectavam, não diagnosticavam a enfermidade, a doença, o problema. Né? E de repente, eu não sei se a senhora percebeu, ele sentiu uma dor crônica, que ele saía de si. E depois da terapia, em 3 dias, ele foi curado, sem medicação, só com a terapia. E o que é interessante, pastor, é o companheirismo da esposa, né? Mas assim que tem que ser. O companheirismo, né? Entendeu? É assim que tem que ser. Né? E aí a gente vê o que a palavra diz no livro de Gênesis, me parece que é 24, que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne, não é isso? Verdade. E se tornar uma só carne não é no tempo da bonança, que é muito fácil, você está entendeu? Mas é na escassez, é na doença. Amar é uma questão de decisão. E a Bíblia também diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não esqueça disso. Eterno, amado, bendito e poderoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade e pelo teu socorro. Derrama do teu poder e da tua graça, Pai. Restaurando, curando, perdoando e transformando vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.